Noite, amém? Bendito seja o nome do Senhor. Em pé mesmo, você que trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo aí, na carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses, no capítulo 1, nós vamos ler dos versos 1 a 8. A nossa salinha lá atrás está aberta, se caso tenha crianças aí nas cadeiras que vão para lá, as profs já estão lá. Colossenses, no capítulo 1, no verso 1 em diante. Hoje nós vamos iniciar então uma série na carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos fazer a exposição dessa carta, se Deus permitir, completa, né? Dos 4 capítulos. Nós vamos ler, explicar e aplicar essa carta de Paulo aqui na nossa igreja local. Colossenses capítulo 1, no verso 1, todos encontraram? Amém? Amém? Amém. Acompanhe comigo então. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos e por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança, vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade, do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Se você puder, feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças aqui por essa noite, Senhor, por podermos estar reunidos como teu povo, Senhor, para prestar culto ao Senhor, meu Pai. Que nessa noite, Senhor, além de te cultuarmos, de louvarmos o teu nome, Senhor, nós possamos, Senhor, sair daqui edificados pela tua palavra, Senhor. A tua palavra, Senhor, vai ser pregada nesse momento e nós queremos te pedir que o Senhor fale por meio dela com a tua igreja que está aqui reunida, meu Senhor. Exorta, consola, edifica, Senhor. Mostra, Senhor, aonde nós temos pecado e errado para contigo por meio da tua palavra, Senhor. Nos corrige essa noite, Senhor. Nos faz um povo mais santo, mais parecido contigo e mais engajado na tua missão, Senhor. Nós entregamos tudo a ti aqui nessa noite, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor, ele quebrante qualquer coração que possa estar endurecido para a tua palavra, Senhor. E que o teu nome possa ser glorificado por conta disso, Senhor. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, irmão? Louvado é o nome de Jesus. Então hoje nós vamos iniciar a exposição aqui na carta de Paulo aos Colossenses. Essa carta aqui, né, como é de costume, né? A gente vai iniciar uma exposição de um livro inteiro, então a gente precisa gastar um pouquinho de tempo com a introdução para que a gente entenda de fato o que está acontecendo, o que Deus está falando por meio de Paulo, qual que é o contexto em que aquela igreja local ela está introduzida, o que está acontecendo ali dentro. Então hoje nós vamos falar, né, nossa primeira mensagem é sobre o poder transformador do Evangelho. O poder que o Evangelho tem para transformar a vida de pessoas, famílias, cidades, nações, igrejas. Nós vamos observar um pouquinho em como isso se aplica, vendo o que é o Evangelho, vendo o que não é Evangelho, vendo o que o Evangelho causa, porque o Evangelho ele causa algo na vida das pessoas que nele creem. E nós vamos encerrar com algumas aplicações práticas também, para que a gente entenda como praticar isso que vai ser falado aqui nessa noite, de como a gente coloca em prática no nosso dia a dia. Então Paulo ele escreve aos Colossenses e algumas coisas chamam a atenção. Essa carta que Paulo escreve aos Colossenses, ele escreve ela de dentro da cadeia, como era comum para Paulo, né? Boa parte das suas epístolas, quando ele escreve, ele está preso, algemado, e de dentro da cadeia ele está instruindo a igreja,
cuidando da igreja, pastoreando o povo de Deus. Uma outra coisa que chama atenção, que nós lemos no texto aqui, é que os primeiros versículos falam de Epáfras. E Epáfras, ele é alguém que se converte por meio de Paulo. Quando Paulo está com seu ministério em Éfeso, Epáfras, ele se converte, ele vai à sua cidade Colosso, e em Colosso, Epáfras é o plantador da igreja. É ele que leva o evangelho até aquela cidade. É ele que prega o evangelho. É ele que planta a igreja de Colosso. Embora Paulo está escrevendo para instruir aquela igreja, Paulo não era o pastor dela diretamente. Quem plantou e quem pregou o evangelho naquela cidade foi Epáfras. Paulo escreve aos Colossenses porque a igreja está em Colosso. Então, a igreja ela carrega o nome da cidade em que ela estava. E aí algumas coisas aqui elas precisam ficar um pouco claras para nós. A cidade de Colosso, por um bom tempo, ela foi uma cidade próspera, rica. Mas quando Paulo escreve a ela que ela já está em declínio, já havia perdido a sua riqueza, a sua prosperidade, e o evangelho estava dentro daquela cidade, em declínio, operando e transformando a vida de pessoas. Outra coisa que chama atenção é que Epáfras, quando planta aquela igreja, após alguns anos, uma heresia, ela começa a se introduzir no meio daquela igreja. E esse é o motivo pelo qual Paulo escreve aquela igreja. Uma heresia, a heresia de Colossos, ela começa a se introduzir de forma silenciosa dentro da igreja dos Colossenses. E aí nós vamos entender o porquê é tão importante o que Paulo está escrevendo e o porquê é tão importante a carta de Colossenses. Essa heresia que ela está entrando lá, ela continha algo que é chamado de gnosticismo. Então o gnosticismo ele começa a entrar sorrateiramente, silenciosamente dentro da igreja de Colosso depois de alguns anos de plantação. E aí o gnosticismo, ele de certa forma, ele trabalha para destruir o que é o evangelho. O gnosticismo ele tinha por alguns ensinamentos, por exemplo, ele ensinava que Deus era bom, mas que a matéria era má. Então ele dizia, Deus é bom, mas a matéria é má, o corpo humano é mau, o ser humano, a carne é má. E isso pode parecer algo comum, só que quando eles começam a introduzir essa heresia, esse falso ensino, de que a matéria é má, eles de certa forma estão atacando diretamente a divindade e a humanidade de Cristo. Cristo ele é plenamente homem e plenamente Deus. Só que o gnosticismo começa a pregar contra isso, dizendo que a matéria é má. E eles tinham Jesus, por exemplo, como uma emanação de Deus. Quem era Jesus para os gnósticos? Era uma emanação de Deus. Uma emanação, sabe, mais forte, que descendia de Deus, só que era inferior a Deus. Ou seja, ele emanava de Deus, mas ele não era Deus. O gnosticismo trabalhava para destruir a divindade de Cristo, a supremacia de Cristo, a humanidade de Cristo. Então Jesus ele era simplesmente uma emanação inferior a Deus. E essa heresia, esse falso ensino, ele destruía com a humanidade de Cristo e dizia assim, olha, para que você conheça a Deus, você precisa de uma revelação superior, de uma revelação mais profunda. A Escritura não é suficiente. O que está revelado na palavra não é suficiente. Você precisa de algo superior, de uma iluminação diferente. A Escritura, ela não basta. Não bastasse isso, o gnosticismo ele começa a aderir a algumas práticas dos judaizantes. Em Colosso havia uma grande quantidade de judeus. Então o que acontece? Por haver uma grande quantidade de judeus, eles começam a tentar judaizar a igreja, exigindo, por exemplo, a circuncisão para que alguém fosse declarado como salvo, a guarda do sábado, a guarda das festas e dos ritos, as cerimônias que eram guardadas e praticadas no Antigo Testamento. Ainda tinha mais um porém. O gnosticismo ele priorizava o culto aos anjos. Então eles adoravam aos anjos e as experiências místicas. E essa doutrina silenciosa, sorrateira, essa heresia, ela começa a entrar dentro daquela igreja. E ela começa, de certa forma, a tentar destruir os alicerces da igreja, a tentar destruir aquilo que fundamentava a igreja, ou seja, Cristo e a sua obra. Os gnósticos, o gnosticismo trabalhava para destruir Cristo e a obra de Cristo na cruz. Paulo então escreve uma carta aos Colossenses. Enquanto os gnósticos trabalhavam para diminuir quem Cristo é, Paulo escreve aos Colossenses para exaltar a supremacia de quem Cristo é. Esse é o tema central da carta de Colossenses, a suprema grandeza de Cristo, o cabeça da igreja. Paulo ele escreve essa carta para exaltar isso, para deixar claro que aquilo que os gnósticos estavam tentando
colocar dentro da igreja era um falso ensino. Sabe como Paulo começa isso? Sabe como ele começa a exaltar a suprema grandeza de Jesus? Não atacando os falsos mestres. Nós lemos aqui, e não há um ataque direto de Paulo aos falsos mestres. Ele não ataca primeiramente o falso ensino. Ele não ataca primeiramente as falsas doutrinas. Paulo começa exaltando a Cristo, mostrando a suprema grandeza de Cristo por meio da mensagem do Evangelho. É assim que Paulo começa a ensinar e a doutrinar aquela igreja. Ele não ataca diretamente os falsos mestres, ele vai fazer isso mais para frente. Mas ele começa exaltando, mostrando a suprema grandeza do Evangelho. As pessoas para as quais Paulo escreveu, elas se tornaram cristãs por meio da pregação do Evangelho. Veja bem, Epáfras ouve Paulo pregando e se converte. O que Epáfras faz? Ele volta para a sua cidade e prega o Evangelho naquela cidade. E mais pessoas se convertem. Sabe como Paulo inicia a carta aos Colossenses? Falando sobre a questão da importância da pregação do Evangelho. Paulo vai falar sobre a pregação do Evangelho, falando sobre o poder do Evangelho para transformar. O Evangelho, irmãos, ele é o poder transformador na vida de pessoas. Olhe para mim, não há nenhuma força no mundo mais poderosa que o Evangelho. Não há. Não existe nada neste mundo mais poderoso que o Evangelho. Veja bem, sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é a dinamite de Deus que explode as pedreiras mais rígidas e que quebra o coração mais duro que existe. O Evangelho, irmãos, ele é uma dinamite. Nenhuma força pode resistir ao Evangelho. Nada pode resistir ao poder do Evangelho. Nenhuma ideologia pode apagar a influência do Evangelho. Como o próprio Paulo diz em Romanos, capítulo 1, no verso 16, pois eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para salvar pecadores. Quando Paulo vai exaltar a suprema grandeza de Jesus, ele começa pelo Evangelho, exaltando a importância do Evangelho, exaltando o poder transformador do Evangelho. E aí nós ouvimos Evangelho, Evangelho, Evangelho. Nós precisamos nos perguntar se nós de fato sabemos o que é o Evangelho. A palavra Evangelho, ela é comum no meio cristão, no círculo cristão. Então muito se fala do Evangelho, muito se fala sobre pregar o Evangelho. Mas será que nós sabemos o que é o Evangelho? Será que nós conseguimos distinguir quando o Evangelho não está sendo pregado? Será que nós sabemos o que o Evangelho causa na vida de uma pessoa que de fato abraça ele? O que é o Evangelho? O que não é o Evangelho? Quais são os resultados que o Evangelho traz na vida daqueles que creem? É exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. O que é o Evangelho? Você sabe o que é o Evangelho? Se você precisasse pregar o Evangelho agora para uma pessoa, você saberia pregar o Evangelho para ela? Mostrar para ela porque ela necessita desesperadamente de ouvir e crer no Evangelho? O que é o Evangelho? É mais uma pregação? É mais uma mensagem de um culto? São alguns versículos da Bíblia? Do que se trata o Evangelho? O que é o Evangelho? Irmãos, a melhor definição de Evangelho é que o Evangelho é a boa notícia de Deus ao homem. A melhor definição do que significa o Evangelho é a boa notícia de Deus aos homens pecadores. Essa talvez seja a melhor definição do que significa o Evangelho. Veja bem, apesar de o homem ser pecador, o nosso Deus, ele decidiu amar o homem com amor eterno. Apesar do homem ser rebelde, o nosso Deus, ele toma a iniciativa de reconciliar o homem rebelde com ele. O Evangelho, irmãos, é a boa notícia de Deus aos homens. Veja bem, o Evangelho são as melhores notícias. A melhor notícia que existe é o Evangelho.
E essa melhor notícia, ela procede da pessoa mais importante, Jesus. O Evangelho é a melhor notícia, que procede da pessoa mais importante, acerca do assunto mais urgente. E aqui está um ponto extremamente importante. O assunto mais urgente que nós temos, não é que a nossa vida melhore em algumas áreas, não é que a gente viva bem aqui nesta terra. Toda a humanidade, ela está em um sério problema com Deus, o pecado. O pecado, ele nos separa de Deus. O pecado, ele nos faz inimigos de Deus. O pecado, ele nos faz merecedores da ira de Deus. O nosso problema não é que nós não temos dinheiro, que nós estamos enfermos, ou que nos faltam algumas coisas, não. Esse não é o problema do mundo. Esse não é o problema da humanidade. O problema mais sério da humanidade em todo o mundo se chama o pecado. E somente o Evangelho pode mudar essa condição. Ele é a melhor notícia que procede da pessoa mais importante acerca do assunto mais urgente. E esse assunto mais urgente, ele é dirigido às pessoas mais carentes, aqueles que estão debaixo de condenação. O Evangelho, irmãos, ele é extremamente importante para as nossas vidas. O Evangelho é a boa nova de que Jesus resolveu o problema do pecado. E é isso que Jesus faz. Quando nós falamos de Evangelho, sabe o que nós estamos dizendo? Que nós tínhamos um problema com o pecado. E que Jesus, ele resolve este problema. Por meio da sua morte, por meio do seu sepultamento e por meio da sua ressurreição. O Evangelho é essa boa notícia. Que nós estávamos em débito com Deus. Que nós não tínhamos condições de quitar esse débito. Mas que Cristo, por meio do seu sangue, quitou esse débito por nós. Isso é o Evangelho. A notícia mais importante das nossas vidas. E sabe o que Paulo vai fazer aqui? Ele vai, irmãos, nos mostrar 5 marcas claras dessa mensagem empolgante do Evangelho. Quais são as 5 marcas empolgantes do Evangelho que Paulo nos mostra aqui? A primeira delas, o Evangelho é a verdade. Paulo vai dizer isso no versículo 5, na segunda parte. Eu vou ler todos 5 para pegar o contexto. Mas no versículo 5, Paulo diz assim: por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus, desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a palavra da verdade, irmãos. Ou seja, ele é confiável. Nós podemos confiar no Evangelho. Ele vem de Deus. Nós podemos confiar na sua mensagem. Muitas mensagens podem ser consideradas verdadeiras. Elas até são boas de se ouvir, mas somente a palavra de Deus é a verdade. Somente o Evangelho. O Evangelho é a verdade absoluta e invencível. O Evangelho, irmãos, ele é indestrutível. Por séculos e séculos e mais séculos, se tentou destruir o Evangelho. Se tentou acabar com a mensagem das boas novas. E sabe o que aconteceu? O Evangelho, ele permanece até hoje sendo pregado, sendo anunciado, sendo proclamado em toda a terra. A mensagem do Evangelho é uma mensagem indestrutível. Os seres humanos tentam, ou tentaram sem sucesso destruir essa palavra. Mas eles não conseguiram. A verdade de Deus, ela permanece até hoje. A primeira marca empolgante dessa mensagem do Evangelho é que ele é a verdade. A segunda marca empolgante dessa mensagem do Evangelho é que o Evangelho, ele é universal. Ainda que a Universal não pregue o Evangelho, mas o Evangelho é universal. O Evangelho, irmãos, ele é universal. Olha o que diz o verso 6. Que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo. O Evangelho cresceu, se espalhou e produziu fruto em todo o mundo. A mensagem do Evangelho é uma mensagem universal, ou seja, o Evangelho é para todo o mundo, sem distinção de raça, sem distinção de classe, sem distinção de idade. O Evangelho não está limitado a alguma raça, a alguma nação, a alguma classe social ou alguma condição de pessoas, não. Ele deve ser pregado e proclamado em todo mundo. O Evangelho, irmãos, ele é universal.
ele precisa ser pregado para pobres e ricos. Os ricos precisam ouvir do Evangelho. Nós temos uma tendência de pregar o Evangelho, parece, para pessoas que são mais carentes, mais necessitadas. Como se as pessoas que têm uma condição de vida superior não precisassem do Evangelho. Na verdade, todos precisam do Evangelho. Os ricos e os pobres. Ele precisa ser pregado para ricos e pobres, para doutores e analfabetos. Ele precisa ser pregado para grandes e pequenos, para homens e mulheres, para jovens e crianças. Ele precisa ser proclamado para todos aqueles que têm ouvidos para ouvir. Essa mensagem precisa ser espalhada. É uma mensagem universal. O Evangelho não é elitista, irmãos. Essa mensagem deve ser pregada a todos. E sabe por que precisa ser pregada a todos? Porque todos pecaram. Porque todos carecem da glória de Deus. Porque todos aqueles que não ouviram e creram no Evangelho estão debaixo de condenação. E a única maneira dessas pessoas saírem dessa condição de condenação é se elas ouvirem o Evangelho e crerem no Evangelho. O Evangelho, ele é universal. A terceira marca dessa mensagem empolgante do Evangelho é que além do Evangelho ser a verdade, além do Evangelho ser universal, o Evangelho está centrado na graça de Deus. Qual que é o centro do Evangelho? A graça de Jesus. A graça do nosso Deus. No verso 6 ainda vai dizer assim: que chegou até vocês, esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo mundo. Assim acontece entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus. Na verdade, o Evangelho, irmãos, ele está centrado na graça de Deus. E talvez aqui é uma grande confusão, porque há muitas pessoas que elas estão na igreja e elas estão ali fazendo alguma coisa para merecer a salvação. Elas não compreenderam o que é graça. Elas não compreenderam o que Jesus fez na cruz por elas. Então elas querem provar para Cristo que elas merecem algo. Elas não compreenderam a graça de Jesus. Elas não compreenderam o que Cristo fez naquela cruz. O Evangelho, irmãos, ele não é aquilo que o homem faz para Deus. O Evangelho é aquilo que Deus faz para os homens, ou que Deus fez para os homens. O Evangelho, irmãos, ele não está centrado na obra do homem para Deus, mas na obra de Deus para os homens. Irmãos, está cheio de pessoas dentro das igrejas querendo merecer algo da parte de Deus. Elas querem merecer ser salvas. Elas querem merecer o céu. E elas querem provar para Deus que elas são dignas da eternidade. Elas ainda não compreenderam o que Cristo fez. Elas ainda não entendem a graça de Jesus. Elas ainda não entendem que não é o que elas fazem que salva elas, mas o que Cristo fez naquela cruz. O Evangelho, irmãos, não fala do que Deus exige dos homens. O Evangelho não é sobre isso. Não é sobre o que Deus está exigindo de você, mas sobre o que Deus dá graciosamente aos homens. A vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. A graça de Deus nos é manifestada quando Deus nos dá o que não merecemos. O que é graça? É favor imerecido. O que é graça é quando Deus dá para você aquilo que você não merece. Veja bem, aqui nessa igreja não há ninguém que merece ser salvo. Ninguém. E se você está aqui sentado achando que você merece ser salvo, se arrependa agora. Porque você está tentando provar para Deus que você é digno de uma coisa que você não é. Veja bem, quando nós recebemos o que não merecemos, isso é graça. É Deus nos dando aquilo que nós não somos dignos, que nós não alcançaremos. É a graça de Deus se manifestando em nosso favor. Nenhum de nós que está aqui, nenhum de nós, irmãos, alcança o favor de Deus por quem é ou por aquilo que faz, mas por aquilo que Cristo fez. Por que nós alcançamos o favor de Deus? Porque nós somos bons? Não somos. Porque nós fazemos algumas coisas boas e Deus ele nos paga em troca. Deus ele não trabalha assim, irmãos, como uma moeda de troca. Se nós fazemos, ele nos devolve. Se nós não fazemos, ele não nos devolve. Isso não é graça. Isso é viver a vida baseada nos méritos e nas suas obras próprias. Nós alcançamos, irmãos, o favor de Deus por aquilo que Cristo fez. Pelo seu sacrifício naquela cruz. A graça é isso. A graça, irmãos, é um favor imerecido.
Nenhum de nós merece a graça, mas todos nós necessitamos dela desesperadamente. Nós que estamos aqui precisamos da graça de Deus. As pessoas que ainda não estão aqui, que ainda não se dobraram a Cristo, precisam também igualmente a nós. Elas precisam ser alcançadas pela graça. E o que é o Evangelho? O Evangelho é isso. O Evangelho é a mensagem em que a graça de Deus está centralizada. Qual que é a quarta marca desse Evangelho empolgante? É que além dele estar centrado na graça de Deus, o Evangelho é produtivo. O Evangelho dá frutos. O Evangelho frutifica. O Evangelho, irmãos, ele produz fruto por si próprio. Nós não precisamos acrescentar nada além do Evangelho. O Evangelho em si é produtivo. Olha o que diz no verso 6 ainda. Que chegou até vocês, esse Evangelho está produzindo fruto. Paulo está dizendo, olha, o Evangelho chegou até Colosso. E quando o Evangelho chegou até Colosso, o que aconteceu? Ele produziu frutos. Pessoas se converteram. Pessoas tiveram a sua vida transformada. Ele produziu frutos no meio de pecadores. O Evangelho é produtivo. Ele é uma força viva. Ele tem força em si mesmo, vida em si mesmo. Irmãos, aonde o Evangelho chega, vidas são transformadas. Aonde ele chega, vidas são transformadas. Aonde o Evangelho chega, famílias são salvas. Aonde o Evangelho chega, cidades são restauradas e nações totalmente impactadas. O Evangelho, irmãos, ele transforma o pecador em santo e fiel a Cristo. Ele muda a condição do pecador. O Evangelho é poderoso para produzir frutos por si mesmo. E por isso nós precisamos pregar o Evangelho. Porque se nós estamos ouvindo que ele produz fruto, que ele é uma força viva, que ele é poderoso para frutificar por si mesmo, se nós sabemos disso, nós precisamos pregar essa mensagem, crendo que Deus é poderoso para dobrar o coração daqueles que não creem nele ainda. O Evangelho é produtivo. A palavra de Deus é a única semente que pode ser plantada em qualquer lugar e que dá frutos, irmãos. Ela pode ser plantada em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Não há solo que essa palavra não pode quebrar. Não há coração que essa palavra não pode mudar. Não há pessoa ímpia que não pode ser dobrada pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, irmãos. Não há. A quinta marca do Evangelho, desse Evangelho empolgante, é que o Evangelho precisa ser pregado e crido, irmãos. Ou crido e pregado. É o que Paulo diz, eu criei, por isso falei. Porque não há como crer no Evangelho e ficar com a boca fechada. Não há. Se nós cremos, é automático que nós vamos comunicar essa mensagem. Se nós cremos, nós vamos pregar. O Evangelho, ele é para ser pregado e crido. No verso 7 e 8 diz assim: isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Epáfras vai a Éfeso. Epáfras se converte por meio da pregação de Paulo. Epáfras crê. E o que Epáfras faz? Ele prega. Ele vai para Colosso e prega. Ele vai para Colosso e investe o seu tempo. Ele vai para Colosso e prepara um povo por meio do Evangelho. Ele creu e pregou. Ele creu e foi para Colossos e anunciou o Evangelho. Irmãos, é necessário haver um canal por meio do qual o Evangelho vai chegar aos homens. Veja bem, Deus escolheu uma maneira de salvar os pecadores. E não é por meio de anjos, não é por meio de animais, não é por meio da natureza, é por meio de pessoas. Como Deus salva pecadores? Por meio de homens, por meio de mulheres, por meio de jovens. É assim que Deus salva. Por meio de pessoas que comunicam essa verdade. Aqueles que receberam o Evangelho, eles devem ser canais para levar o Evangelho a outros. Você está aqui sentado. E se você vai viver o resto da sua vida aqui sentado, irmão, não vai dar certo. Não vai dar certo. Se você não se envolver com a missão.
se você não se envolver com pregar o evangelho, se você não se envolver com tentar ganhar uma alma para Jesus, você vai cansar de ficar sentado aqui todo domingo. Isso aqui vai se tornar monótono para você. Vai se tornar algo sem graça. Vai ser um pedágio que você vem pagar aqui no domingo. Você precisa se envolver com a missão. O evangelho alcançou você. Um dia você foi alcançado por essa mensagem. E você não pode ser alcançado por essa mensagem e não pregar essa mensagem, e não comunicar essa verdade, e não ter o anseio por ver mais pessoas se convertendo. A mensagem do evangelho precisa ser pregada e crida. Nós cremos e pregamos. Não, mas é que pregar é coisa de pastor. Não. Pregar é coisa de crente. Não é só pastor que prega. Pastor também prega. Mas na verdade a igreja toda precisa pregar o evangelho. É um chamado para a igreja. Pastor, eu quero saber qual que é o meu chamado. Ide por todo mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado, ele vai ser salvo. Ensine a guardar todas as coisas. Não é um chamado para o pastor. Não é um chamado apenas para 2 ou 3 homens da igreja. Não, é um chamado para a igreja. É um chamado para o povo de Deus. É um chamado para esse povo que foi alcançado pela mensagem do evangelho. É o que Paulo diz aos coríntios. Deus, ele escolheu um modo de salvar as pessoas. E esse modo é a loucura da pregação. Nós precisamos pregar esse Cristo crucificado, que para uns é loucura. Mas para nós não. Para nós esse Cristo, irmãos, ele é o poder de Deus para salvar aqueles que creem. É justamente o que Paulo diz lá em Romanos 10:14, ele diz, retoricamente, ele diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Olha que magnífico. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí Paulo ele começa a fazer uma série de perguntas dizendo, como porém invocarão aquele em quem não creram? Como? Eles precisam invocar. Se eles invocarem, serão salvos. Mas como irão invocar alguém que eles não conhecem? Como? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Olhe para mim, tem pessoas do seu lado que nunca ouviram nada a respeito do evangelho. Elas estão do seu lado. Elas caminham com você. Elas conversam com você. Elas convivem com você. Mas elas nunca ouviram a respeito do evangelho. Como elas vão crer? Como elas vão se converter a Cristo? Como elas crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão? Se não há quem pregue. Como? Como as pessoas ouvirão se não há pessoas que preguem o evangelho? Como os ímpios na sua volta se converterão? Como aqueles seus colegas de trabalho, seus amigos, os seus familiares que ainda não creem em Jesus, como eles se converterão? Se você não fala, se você não prega, se você não quer ser o chatonildo da família, o chatonildo da turma de amigos, você não quer ser careta, você não quer falar de Jesus porque é uma coisa muito assim, muito careta, falar para os meus amigos, eles não vão gostar, você precisa pregar para eles, você precisa falar de Jesus para eles, porque se eles morrerem sem Cristo, eles vão morrer e vão para o inferno, irmão. Você consegue parar para analisar isso? Você pode estar conversando com uma pessoa que ela pode estar indo para o inferno e você não está preocupado se ela está indo para o inferno. Você fala com ela de tudo. Você troca diversos assuntos com ela, mas você não prega o evangelho para ela. Você não chama ela ao arrependimento. Você não mostra para ela que ela está debaixo de condenação. Como? Se você foi alcançado pelo evangelho, irmão, você carrega essa mensagem. Uma mensagem de graça, uma mensagem de reconciliação, uma mensagem de salvação está com você. Você carrega essa mensagem. Só que para que haja salvação é necessário que haja pregação. Não há salvação sem pregação. Nós, irmãos, que fomos alcançados pelo evangelho, nós recebemos uma responsabilidade. É o que Paulo diz em 2 Coríntios. Nós temos que clamar aos homens que eles se reconciliem com Deus. Aqueles que ainda não vieram a Cristo estão em inimizade com Cristo, irmãos. Sobre eles permanece a ira de Deus. Um dia, se eles não se dobrarem, a ira do Cordeiro vai cair sobre eles. E nós estamos vivendo a nossa vida, levando ela no piloto automático.
E há pessoas próximas de nós que estão debaixo de ira, debaixo de condenação. Pessoas que estão caminhando rumo à perdição eterna, irmãos. É nossa responsabilidade transmitir o evangelho a elas. Nós não convertemos elas. Nós não temos poder para mudar a condição do coração delas, mas Deus salva por meio da pregação. Deus, Ele regenera por meio da pregação. Deus, Ele converte por meio da pregação. Nós não convertemos ninguém, nós não mudamos o coração de ninguém, nós não damos nova vida a ninguém, mas nós somos o canal por meio do qual isso acontece. É por meio da pregação. É por meio da pregação que Jesus chama eficazmente os seus eleitos. É por meio da pregação que Jesus, Ele quebra os corações endurecidos. É por meio da pregação que Jesus converte aqueles que estão caminhando rumo à condenação. O evangelho, irmãos, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Você está fazendo a sua parte. Você está pregando o evangelho. Você está engajado, irmãos, na grande comissão. Em Mateus 28, 18 a 20, você está engajado nisso? Como alguém que foi enviado por Jesus para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas, para fazer discípulos, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está engajado na grande comissão ou você está sendo um crente omisso? Como você está? Engajado, envolvido? Você tem pregado o evangelho para as pessoas? Você pregou o evangelho para alguém essa semana? De domingo passado para cá, você pregou o evangelho para alguém? Você falou de Jesus para alguém? Você comunicou as boas novas a alguém? Você tem sido um cristão missional? Você tem sido um cristão missional que crê no poder transformador do evangelho? Que vive como um missionário nos lugares aonde Deus te colocou? Você tem vivido assim? Você entende que o seu trabalho não é apenas o seu trabalho? Que lá há um púlpito, que lá há pessoas, que lá Jesus pode chamar pessoas que Ele escolheu desde antes da fundação do mundo? Você entende que você não é um membrinho da igreja Casa na Rocha? Que você é um missionário de Jesus, enviado para essa cultura, para ganhar almas para Ele? Você compreende essas coisas? Você está engajado nisso? Você está fazendo do seu local de trabalho o seu púlpito? Você está fazendo dos seus colegas de trabalho as ovelhas que Jesus colocou próximas de você? Ou você vê no seu trabalho apenas o lugar que você ganha o seu salário? De que forma você tem vivido? O evangelho é isso, irmãos. É uma mensagem poderosa para salvar pecadores. É uma mensagem que reconcilia pecadores com Deus. Mas nós precisamos também ver uma segunda coisa aqui. Nós ouvimos o que é o evangelho, mas é sempre bom nós lembrarmos o que não é o evangelho. Porque hoje a maioria das mensagens não falam do evangelho. Não há evangelho. Nós precisamos nos preocupar porque Paulo está preocupado com uma heresia que está entrando dentro da igreja de Colosso. E por isso ele está escrevendo uma carta para aquela igreja, para que aquela heresia não tomasse conta daquela igreja. Da mesma forma, nós precisamos nos preocupar com as falsas doutrinas que têm se infiltrado no meio das igrejas. Com os falsos ensinos que muitos cristãos têm abraçado, mas que são falsos. Eles não têm nada de evangelho. Eles não carregam a mensagem de salvação. Irmãos, diante de tantas mensagens que são propagadas em nossos dias, é de extrema importância deixar claro o que o evangelho não é. O que não é evangelho. Há muita coisa sendo ensinada com o rótulo de evangelho. Tem muita gente que diz assim, eu vou pregar o evangelho, mas não prega. Não fala de Jesus, não fala de salvação, não fala de pecado, não fala de arrependimento. Charles Spurgeon, irmãos, ele foi um profeta de Deus, porque ele falou isso há muito tempo atrás. Falando a respeito do tempo que viria, Spurgeon ele diz o seguinte: um dia será necessário usar um microscópio para encontrar um grão de evangelho em dezenas de sermões. Esse dia chegou. É quase impossível achar evangelho no meio das mensagens hoje, irmãos. É como procurar uma agulha no palheiro, sabe? É quase impossível de encontrar.
Spurgeon ele estava aqui profetizando a respeito do que aconteceria. O evangelho ele perderia a sua essência. Ele acabaria, sendo diluído no meio do caminho. E há uma mensagem diluída hoje. O que não é evangelho? Vamos ver aqui 5 coisas que o evangelho não é. Em primeiro lugar, o evangelho não é a garantia de prosperidade material. Evangelho não é a garantia de que pessoas vão enriquecer. A igreja não é o lugar que nós vemos para ter prosperidade material. Não é. Nós não estamos aqui dizendo que ter dinheiro é pecado, ou que ser rico é pecado, ou que ser próspero é pecado. Nós estamos apenas dizendo que o alvo da igreja não é que você fique rico, mas que você seja salvo, seja santo e vá morar na glória com Jesus. O evangelho não é essa linha de pensamento que acha que eu vou para a igreja, eu vou viver uma vida próspera financeiramente. Ou vou fazer uma barganha com Deus. Faça a prova de Deus. Coloque tanto que Deus vai dar tanto para você. Faça um sacrifício. Exerça a sua fé. E aí isso parece que é evangelho, mas não é. Não tem nada de evangelho aqui, irmãos. Ainda que não seja pecado possuir bens materiais e ser próspero, irmãos, o evangelho não é a mensagem de que Jesus vai fazer você ficar rico. Não é. O evangelho não é essa mensagem de que Jesus vai tornar alguém você próspero. Esse não é o propósito do evangelho. Na verdade, as escrituras falam por diversas vezes a respeito do cuidado que temos que ter com o dinheiro. O dinheiro é chamado de Deus nas escrituras. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 6,10, ele diz o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Nessa busca incessante por riqueza, o que nós mais vemos são pessoas se desviando da sua fé. O evangelho não é essa mensagem de que você vai prosperar, de que você vai enriquecer, de que as coisas vão dar tudo certo para você e você vai ser muito bem financeiramente. Não, isso não é o evangelho. Uma segunda coisa que o evangelho não é. O evangelho não é uma mensagem de autoajuda. Não é. O evangelho ele não vem para aliviar os seus problemas. O evangelho ele não é um paliativo, para que você fique mais calmo, fique mais feliz, fique melhor. Não. Jesus não está nem aí para a sua felicidade. Ele não está nem aí para isso. Você pensa nisso muito mais do que Jesus. Não, mas é que eu tenho que ser feliz. Eu tenho que viver uma vida tranquila. Então eu quero um evangelho assim, queridos. Você quer o coração, o centro do coração de Jesus. Chore aqui um pouquinho. Você vai voltar para a sua casa e vai ficar tudo bem. Autoajuda. A maioria dos livros hoje são de autoajuda. Devocionais. Irmãos, o devocional mais vendido hoje é um devocional de autoajuda. Ele está carregado de autoajuda. As pessoas leem alguns versículos e parece que Jesus está lá. Parece que o evangelho está lá, mas não está. Não tem cruz, não tem arrependimento, irmãos. Não tem abandonar a vida, não tem renúncia. Só que é o mais vendido. É o que mais se propaga. E sabe o que isso está dizendo? Que as pessoas ainda não sabem o que é o evangelho. Elas não conhecem ainda o evangelho. O evangelho ele não é uma mensagem de autoajuda. O propósito do evangelho, irmãos, não é apenas ajudar você a resolver os seus problemas aqui e agora. Não é isso. Não é uma solução paliativa. O propósito do evangelho é te fazer uma nova criatura. É isso que o evangelho quer fazer comigo e com você, uma nova criatura. O evangelho ele vem para resolver o maior problema que nós temos. E o maior problema que nós temos é o pecado. O evangelho não vem como uma mensagem para nos acalmar, para nos deixar tranquilos. Eu não quero que você saia em paz daqui hoje. Eu não quero que você saia daqui mais leve, mais tranquilo. Hoje o culto estava bom, eu saí mais leve. Não. Eu não quero deixar você mais leve, eu quero deixar você mais tenso, mais preocupado em como você está levando a sua vida. Mais preocupado se você está olhando para como você tem cuidado do pecado na sua vida. O pecado não é essa mensagem leve, irmãos, de aperfeiçoamento. Jesus não quer aperfeiçoar você pessoalmente. Jesus não quer destravar você, Ele não quer. Ele quer salvar você. Quer regenerar você. Quer adotar você.
Jesus, ele quer justificar pessoas. Ele não quer, sabe, melhorar pessoas por fora. Nenhum de nós aqui precisa de autoajuda. Nenhum de nós. Nós precisamos de ajuda do alto, de ajuda de Jesus. Nós precisamos que Jesus alcance o nosso coração pecaminoso. Nós precisamos que Jesus nos santifique. Nós não precisamos de aperfeiçoamento pessoal. Eu preciso me aperfeiçoar pessoalmente. Vou dar 7 passos para você se aperfeiçoar pessoalmente. Vou dar aqui 8 dicas para você viver uma vida pessoal melhor no ano de 2024. Não. O Evangelho não quer aperfeiçoar você pessoalmente. O Evangelho quer renovar a sua mente. Ele quer te dar uma nova mente, a mente de Cristo. O Evangelho, em primeiro lugar, ele não é a garantia de prosperidade material. Em segundo lugar, o Evangelho não é uma mensagem de autoajuda. Em terceiro lugar, o Evangelho não é uma mensagem de moralismo. Veja bem, o Evangelho não é uma placa dizendo, isso você pode, isso você não pode. Isso você pode, isso você não pode. As regras para você andar no Evangelho são essas regras aqui. Não. O Evangelho não é uma mensagem de moralismo. Não se trata de seguir regras e normas. Não se trata disso. E de ter apenas uma mudança moral externa. Veja bem, você pode seguir todas as regras se nós colocarmos regras aqui na igreja, não temos muita. E você pode viver uma vida externa, moral, correta. Deixa eu falar algo para você. Tem pessoas que nunca crerão em Cristo. E que elas viverão uma vida moralmente correta. Às vezes muito melhor do que os crentes vivem. Só que a moralidade dela não é suficiente para salvar ela. Ela vai ao inferno se não crer em Cristo, moralmente correta. O moralismo não salva ninguém. O Evangelho, irmãos, ele nos muda primeiro internamente. E depois essa mudança interna reflete externamente. O Evangelho não é uma mensagem de moralismo. Em quarto lugar, o que o Evangelho não é, preste atenção, isso aqui é muito importante. O Evangelho não é uma mensagem que promove uma ideologia política ou nacionalista. Não é. O Evangelho não é pregado para promover políticos. Não. O Evangelho não serve para isso. E toda vez que se coloca o Evangelho no meio disso, se diminui a grandeza da glória do Evangelho. Isso se misturou muito ultimamente, né? Se acha que conservadorismo ou esquerdismo é evangelho. Não é. Veja bem, há pessoas conservadoras que não são crentes evangélicas. Elas não creem em Jesus. Elas não são crentes. Nós não podemos misturar essas duas coisas. O Evangelho, ele não promove uma ideologia política. Associar a mensagem do Evangelho a qualquer espectro político ou líder político é reduzir a nada o que o Evangelho é. É diminuir a importância do Evangelho. A nossa esperança não está em que A, B, C ou D vai governar, irmãos. Nós não estamos colocando, sabe por quê? Porque vai trocar quem governa. As coisas vão continuar sempre assim, esse mundo está debaixo de pecado. Nós estamos achando que algum líder político vai redimir o Brasil, vai redimir os Estados Unidos, vai redimir o mundo. Não vai. O mundo é mundo desde que foi criado. Ele está debaixo de pecado. E nós não colocamos a nossa esperança em ninguém. Um crente, ele não está colocando a sua esperança nem em A, nem em B. Ele coloca a sua esperança em uma única pessoa, em Jesus. Sabe onde nós colocamos a nossa esperança? A nossa esperança está em Cristo. Sabe quando todas as coisas serão redimidas? Quando Cristo vier em glória, aí esse mundo vai ser transformado. O dia que Cristo vier nos ares, irmãos, esse mundo será totalmente transformado, redimido, restaurado. Não haverá mais pecado, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais choro. Só que essas coisas acontecerão somente quando Jesus vier. E a nossa esperança precisa estar em Cristo. Quinta coisa que o Evangelho não é. O Evangelho não é a mensagem de que tudo vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai. Na maioria das vezes vai dar errado. Na maioria das vezes vai dar problema. Na maioria das vezes você vai passar por dificuldade. O Evangelho não é essa mensagem de que diz, agora vai dar certo. Agora você vai conseguir. Agora você vai voar. Você é águia. Ó. Águia anda com águia. Águia anda com águia. Você nasceu para ser cabeça e não ser cauda.
vai dar tudo certo para você. Agora você veio para a igreja, só vitória, aquela música, né? Só vitória, vai dar tudo certo. O que você pedir, Deus vai dar para você. O que você querer, Deus vai fazer na sua vida. Você não vai mais ter problema, você não vai mais ficar enfermo, é só você decretar que vai ter cura. Então se você ficar enfermo, você bota a mão na cabeça e decreta que vai embora. Mentira, irmãos. Vai ter vezes que você vai ficar enfermo, e você vai orar, você vai pedir, e Jesus não vai querer curar naquela hora. Vai ter vezes que as coisas vão dar errado. Nem todo mundo vai ser cabeça, porque se todo mundo ser cabeça, quem é cauda? Não vai dar tudo certo. O Evangelho não é essa mensagem de que tudo vai dar certo. O Evangelho, ele não é uma fórmula mágica que resolve todos os teus problemas. Agora eu vim para a igreja, acabou os problemas. Seus problemas acabaram, né? Seu Creyson, lembra o seu Creyson? Agora os seus problemas acabaram. Não acabaram. Vou dizer para você, agora que eles começaram. Agora que começa. É agora que você vai ter que abrir mão. É agora que você vai ter que se arrepender. É agora que você vai ter que confessar pecado. É agora que você vai ver que a tentação é maior do que você esperava. Aí você vem para a igreja com uma promessa de que tudo vai dar certo e tudo começa a dar errado. E aí que você pensa, mentiram para mim. Aquele pastor lá um dia pregou que tudo ia dar certo, minha vida está uma treva. É, isso aí. É exatamente isso. Vai ter luta, vai ter prova, vai ter dia bom, vai ter dia mal. Mas não vai dar tudo certo. Não vai acontecer tudo como você planejou. Os seus sonhos todos não vão se realizar. Não vão. A maioria deles não vai. Porque a maioria deles está totalmente desconectado do propósito eterno de Jesus. O Evangelho não é essa fórmula mágica, irmãos, que resolve todos os problemas. O Evangelho é a mensagem que resolve o maior problema da sua vida, a sua inimizade com Deus. Você já parou para pensar que nós éramos inimigos de Deus? Nós éramos inimigos de Deus. Nós merecíamos a ira do Senhor, irmãos. E aí o Evangelho nos alcança, e o que o Evangelho faz? Ele nos tira dessa condição. Hoje nós não somos mais inimigos, somos filhos, por adoção. Hoje a ira de Deus não permanece mais sobre nós. Sobre nós está a graça de Jesus. E isso é o Evangelho. O Evangelho não vai resolver todos os nossos problemas. Não vai tudo dar certo, mas o Evangelho resolveu o maior problema que nós tínhamos. E bendito seja o nome de Jesus por isso. Não somos mais inimigos de Deus. Sobre nós não permanece mais a ira do Cordeiro, irmãos. Citando novamente aqui Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: evite o evangelho açucarado. Evite esse evangelho água com açúcar, esse evangelhozinho diluído, esse evangelhozinho que não confronta o seu pecado, que não fala de pecado, que não chama você ao arrependimento. Esse evangelhozinho aí que não sabe, não diz para você, ó, se você continuar vivendo essa vida aí, você vai para o inferno. Você precisa santificar, você precisa arrepender, você precisa abandonar a vida que você está vivendo. Não vá atrás desse evangelho açucarado, diluído, assim como evitareis o açúcar amaciado pelo chumbo. Procurai o evangelho que rasga e rompe, e corta e fere, e entalha e até mesmo mata, pois é este evangelho que vivifica. Esse evangelho que você odeia ouvir. Esse evangelho que você diz assim, não quero ouvir isso aqui, não era isso que eu vim aqui para ouvir, eu queria uma palavra mais calma, eu queria sair daqui motivado, sabe? Esse evangelho que você odeia ouvir, é esse evangelho que é poderoso para trazer vida ao seu coração que está caído. E somente este evangelho, quando você tiver, Spurgeon continua dizendo, quando tiver desencontrado esse evangelho, que rasga e fere, rompe e corta, entalha e até mesmo mata, preste atenção nele, se apegue nele, abrace esse evangelho. Pergunta que eu faço para você, irmão: que evangelho você está buscando aqui nessa igreja? O que você veio ouvir aqui essa noite? Que tipo de evangelho você veio buscar? O que você veio para ouvir? Qual é a mensagem que você busca, que você tem buscado? Qual tipo de evangelho? O evangelho que confronta o teu pecado? O evangelho que te chama ao arrependimento? O evangelho que resolve o maior problema da sua vida, que é a condenação ao pecado? É esse evangelho que você tem buscado? O evangelho que confronta, que chama ao arrependimento,
que chama pecado de pecado e não chama pecado de erro, que não diz assim, você errou. Não, não errou, pecou. A Bíblia chama de pecado. Qual evangelho você tem procurado? Esse evangelho que rasga, que fere, mas que vivifica? Ou o evangelho água com açúcar? Sabe aquele evangelhozinho que te adoça, mas não te leva ao arrependimento? Aquele evangelhozinho que passa a mão em você, sabe, mas ele não confronta o seu pecado. Aquele evangelhozinho que, sabe, ele destrava você, mas ele não tem poder para salvar você. Qual evangelho você tem procurado? Que evangelho você tem buscado ouvir? Não só aqui nessa igreja, quando você está na sua casa, quando você está escutando algo no YouTube, quando você está lendo um livro. O que você procura? Algo que vai confrontar você ou algo que vai mudar quem você é? Que vai conduzir você ao arrependimento? Terceiro ponto que nós vamos observar aqui hoje. O que é o evangelho? O que não é o evangelho? Em terceiro lugar, o evangelho transforma o status de todos aqueles que nele creem. O evangelho muda a nossa condição. Irmãos, não há uma pessoa que creu no evangelho que não teve o seu status mudado. Não existe essa pessoa. A igreja de Colossos aqui, a igreja para a qual Paulo está escrevendo, era uma igreja plantada numa cidade pequena. Ela era uma igreja de projeção, uma congregação pequena. Mas mesmo sendo uma congregação pequena, ela experimentou do poder transformador do evangelho. O evangelho muda o status de todos aqueles que nele creem. Os crentes daquela cidade foram transformados. Veja bem, o status deles foi mudado. E como ele foi mudado? Em primeiro lugar, aqueles crentes de Colosso, eles deixaram de ser pagãos e idólatras e se tornaram santos e fiéis. O que era a cidade de Colosso? Um lugar de idolatria e de paganismo. Epáfras vem àquela cidade depois de ter sido alcançado pelo evangelho, e Epáfras começa a pregar naquela cidade. O evangelho alcança o coração de pessoas. Quando o evangelho alcança o coração de pessoas, pessoas que eram pagãs e idólatras, agora se tornam santas e fiéis a Jesus. O evangelho muda o status daquelas pessoas. Olha o que diz o verso 2. Paulo se apresenta dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. E aí Paulo ele se dirige aos crentes daquela cidade. Olha como ele se dirige: aos santos e fiéis. Como ele chama aquelas pessoas? De santos e fiéis. Outrora eles foram idólatras, outrora eles foram pagãos, mas o evangelho chegou lá. O evangelho foi pregado para eles, e agora eles já não são mais idólatras e pagãos, agora eles são santos e fiéis. Paulo chama eles de santos, ou seja, separados. Outrora vocês serviam aos falsos deuses, mas agora não mais. Agora o evangelho alcançou vocês, agora vocês foram separados para o meu uso exclusivo. Os colossenses, irmãos, eles viviam uma vida pagã e idólatra. Eles eram politeístas, serviam vários deuses, adoravam várias divindades. Porém, irmãos, quando ouviram o evangelho, se converteram a Cristo. Eles foram transformados em santos e fiéis. Eles foram separados por Deus e para Deus para viverem em novidade de vida. Veja bem, eles deixaram seus ídolos. Eles abandonaram a idolatria. Eles depositaram a sua confiança exclusivamente na pessoa e na obra de Cristo. Irmãos, é somente o evangelho de Jesus que pode fazer isso. Não há outra maneira de alguém sair da idolatria. Não há outra maneira de alguém sair do paganismo. Não há. É somente por meio do evangelho que pessoas são transformadas em santas e fiéis. É somente por meio do evangelho que uma vida de idolatria pode ser abandonada. O status deles foi transformado. Em primeiro lugar, deixaram de ser pagãos e idólatras e se tornaram santos e fiéis. O status espiritual deles foi transformado também. Veja bem, eles deixaram de ser falidos espiritualmente e se tornaram ricos das bênçãos de Deus. Olha o que diz ainda no verso 2: aos santos e fiéis, irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, esteja convosco. Outrora aqueles irmãos, eles eram falidos espiritualmente.
estavam mergulhados no pântano profundo do desespero, estavam debaixo de condenação, mas se converteram, foram alcançados pela graça de Jesus. Sabe o que eles recebem agora? Graça e paz da parte de Deus. É assim que Paulo diz, que vocês recebam graça e paz da parte de Deus. Essa graça que é um dom imerecido, e essa paz que é fruto da reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo, ela só acontece por meio da pregação do Santo Evangelho. O homem pecador, irmãos, não pode atrair o favor de Deus. Ele não pode ser aprovado por Deus. Deus é santo. E Ele não é pouco santo. Ele é totalmente santo. Ele vive num lugar elevado. Nós, seres humanos, somos decadentes e depravados. Somos imperfeitos. Deus é perfeito. Não podemos nos aproximar por nós mesmos de Deus. Portanto, irmãos, o que nós poderíamos esperar de Deus, sem a graça e a misericórdia dEle, era juízo. Mas o Evangelho alcançou aqueles crentes como nos alcançou. Nós não merecíamos nada da parte de Deus, exceto julgamento e condenação. Como repeti aqui por algumas vezes, e é válido repetir novamente, nós merecíamos a ira de Deus. Isso precisa ficar gravado na nossa mente. Nós precisamos ter a consciência de que o que nós merecíamos era ira. Para que toda vez que nós ousarmos pisar fora do caminho do Senhor, nós venhamos a nos lembrar de onde Ele nos tirou. Era isso que nós merecíamos. Éramos merecedores da sua ira. Mas Deus, irmãos, de forma incompreensível, surpreendente e graciosa, Ele nos deu o seu favor. Ele perdoou os nossos pecados. Ele nos deu vida eterna. Isso é graça. Isso é o que Jesus fez por nós. Assim como os colossenses, todos nós estávamos falidos espiritualmente, mas de forma graciosa o Senhor mudou o nosso status. Hoje nós não somos mais um povo falido espiritualmente. Hoje sobre nós está a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje por meio de Jesus nós fomos reconciliados. Uma terceira área em que o status deles foi mudado por meio da pregação do Evangelho foi na área dos relacionamentos. O povo de Colosso era um povo que tinha relacionamentos quebrados com Deus e com as pessoas. E o Evangelho faz justamente isso. O Evangelho, ele restaura os relacionamentos quebrados, tanto do ser humano para com Deus, como do ser humano para com os homens. Nos versos 3 e 4 diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que vocês têm por todos os santos. Olha o que há aqui, há amor. O povo de Colosso é um povo que amava os irmãos. E Paulo está orando dizendo, eu dou graças a Deus, porque vocês são um povo que amam os seus irmãos. Um povo que teve o relacionamento para com os seus irmãos restaurado. O Evangelho faz isso, ele restaura o nosso relacionamento com Deus e com os homens. Pela graça de Deus, irmãos, pela fé em Cristo, aquelas pessoas tinham amor para com todos os santos. E é exatamente isso que nós deveríamos ter. Nós deveríamos ser um povo que ama o povo de Deus. Nós deveríamos ser um povo que ama estar com o povo de Deus. Nós deveríamos ser um povo que ama conviver com o povo de Deus. Aqueles irmãos, após ouvirem o Evangelho, eles tiveram seus relacionamentos com Deus e com os homens consertados. E aí eles tinham fé em Cristo e amor aos seus irmãos. E esses são dois elementos fundamentais da vida cristã. Fé e amor. Ninguém pode considerar-se um cristão se não crer em Cristo e se não amar os seus irmãos. Não há como ser cristão sem fé em Cristo e sem amor ao seu irmão. A fé cristã e o amor aos homens são dois grandes pilares da vida cristã. E na verdade esses são mandamentos do Senhor. Em 1 João capítulo 3, verso 23, o apóstolo diz assim: e o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, ou seja, que tenham fé e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Aquilo que João escreve como mandamento da parte de Deus é justamente o que os colossenses estavam fazendo. Eles haviam crido em Deus e eles amavam seus irmãos. Irmão, olhe para mim. Você foi alcançado por Jesus um dia. Por isso você está aqui. Pergunta aqui, você tem amado seus irmãos na fé?
Você ama o povo de Deus? Você ama estar com o povo de Deus? Você ama ter comunhão com o povo de Deus? Você ama isso? Você foi alcançado. Você creu em Cristo. E a marca de quem creu em Cristo é amar os seus irmãos. Você ama os seus irmãos? Você ama o povo de Jesus? Você tem demonstrado isso de forma prática de que maneira? Porque amor não é dizer assim, eu amo meus irmãos. Amor é praticar. Você ama. Você demonstra isso. Você gosta da comunhão, do congregado, do povo de Deus. Você gosta disso. Porque essas são marcas de quem foi alcançado por Jesus. Uma quarta área em que o status deles foi mudado. Eles passaram da desesperança para abraçar a esperança do Evangelho. No verso 5 diz assim: por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Ou seja, aquele povo era um povo que não tinha esperança. Estavam sem Deus no mundo. Mas creram no Evangelho, e o que Paulo diz? Eles estão agora aguardando a esperança que em breve virá. Era um povo que foi mudado de desesperançoso para esperançoso. Aqueles que vivem sem Deus no mundo não têm esperança. Eles não têm esperança. Aqueles que se convertem a Cristo, irmãos, eles recebem o penhor da herança agora. Mas eles também recebem a promessa da posse plena e definitiva da herança na segunda vinda de Cristo. E aqui está a nossa esperança. A esperança cristã, ela não é uma hipótese. Nós não estamos esperando algo que pode ser que aconteça. Nós estamos esperando algo que vai acontecer. A vinda de Jesus não é uma hipótese para nós. Talvez Jesus venha. Não, Jesus virá. Nós temos certeza que isso acontecerá. Nós estamos esperando por algo que de fato acontecerá. O nosso Salvador virá do céu, irmãos, e nós iremos morar eternamente com Ele. E é lá no céu que está a nossa esperança. A esperança cristã é a certeza de que, independente do que nós vamos enfrentar aqui nessa terra, independente dos problemas, independente do caos, independente de tudo aquilo que passamos aqui, o caminho de Deus é melhor, irmãos. É um caminho superior. E nós precisamos andar nesse caminho, porque somente nesse caminho nós temos a bem-aventurança da vida eterna. Irmãos, o Evangelho ele produz na alma do cristão essa doce esperança de que Jesus vai vir, de que nós estamos esperando o nosso Senhor, de que Cristo é a nossa esperança, de que Ele voltará, irmãos, de que Ele breve virá, que Ele nos dará um corpo novo, ressurreto, que a morte não vai nos aniquilar, que a morte na verdade para nós é lucro. É lucro. Se nós morremos com Cristo, irmãos, nós estamos no lucro. Se nós deixarmos o corpo dessa habitação para estar com o Senhor, irmãos, é muito melhor. Ainda que ninguém queira morrer, ainda que todo mundo foge da morte, ainda que todo mundo teme a morte, para um cristão a morte, irmãos, é lucro, não é o fim. A morte para nós, irmãos, é o começo de tudo. O poder transformador do Evangelho, irmãos, ele mudou a condição daqueles que creram lá em Colossos. A vida deles mudou, o status deles mudou. E veja bem, eram mudanças visíveis. Era possível ver e enxergar as mudanças. Porque essa é a transformação que o Evangelho traz. A transformação que o Evangelho traz é uma transformação visível. As pessoas vão ver que nós fomos transformados. O Evangelho não é um Evangelho que transforma e não mostra a transformação. Ele deixa claro que fomos alcançados. As mudanças são visíveis. A nossa condição, o nosso status é mudado. Você consegue perceber isso na sua vida? Quando você olha para a sua vida, você consegue perceber que a sua condição foi mudada, que o seu status foi mudado, que você não é quem você era lá atrás quando estava debaixo de pecado. Você consegue perceber isso na sua vida? Você consegue olhar e ver as mudanças claras na sua vida? E dizer, Jesus me transformou aqui, eu vivia dessa forma, eu andava desse jeito, eu pensava assim. Você consegue ver em você as mudanças? A sua vida cristã ela é um testemunho. As pessoas enxergam em você que você é crente, que você foi transformado de fato. A transformação que o Evangelho traz está visível. As pessoas estão vendo assim, esse aqui é crente, ele é diferente. Saudade, irmão, do tempo, saudade do tempo. Que quando nós nos encontrávamos com as pessoas, elas diziam, olha, você é diferente. Que você é crente? Depois eles diziam, né, você é crente. Você é diferente.
Você vive de uma forma diferente. Eu vi aqui na empresa aqui que todo mundo vive desse jeito, mas estou diferente de todo mundo aqui. Saudade, irmão, do tempo que as pessoas viam em nós, viam no povo de Deus a diferença. Que diziam, você vai na igreja, você é cristão, você é evangélico, você é diferente de todo mundo que está aqui. Na verdade, esse deveria ser o nosso alvo. Como falei semana passada aqui, deveríamos buscar ser diferente, não estranho. Não ficar falando aleluia, glória a Deus no trabalho. Não. Não ficar falando jargão de crente, mas viver que nem crente no trabalho. Esse deveria ser o nosso alvo, porque é para isso que o Evangelho nos alcançou. Para nos fazer um povo diferente. O Evangelho, irmãos, ele é poderoso para transformar a vida de todo aquele que nele crê. Ele é poderoso, ele transforma. E aí, irmãos, aqui nós vamos aplicar de forma prática. Você ouviu o que é o Evangelho? Você ouviu o que não é o Evangelho? Você ouviu a transformação que o Evangelho traz na vida daqueles que creem? Mas agora você precisa fazer algo com isso. Porque senão você vai sair daqui cheio de informação. Vai para sua casa, vai ter ouvido mais um sermão. Mas isso não vai fazer diferença na sua vida. Como nós vamos fazer isso? 6 atitudes práticas que você precisa ter essa semana. Não semana que vem, não mês que vem, não daqui 2 meses. 6 atitudes práticas que você precisa ter essa semana. Quando você sair desse culto aqui. Amanhã quando você se dirigir para o seu trabalho. Amanhã quando você se encontrar com aqueles que não são crentes e que convivem com você. 6 atitudes práticas. 6 atitudes práticas que você precisa ter durante essa semana. Primeira delas. Primeira atitude que você precisa ter essa semana. Viva de forma que reflita o poder transformador do Evangelho. Viva de forma em que o Evangelho que transformou a sua vida vai refletir na vida de outras pessoas. Viva o Evangelho. Antes de você pregar o Evangelho, viva ele. Abrace ele. Pratique ele. Viva o Evangelho de forma que ele reflita o poder transformador na vida de outras pessoas. A pregação do Evangelho deve começar com a sua própria vida. Com a maneira que você vive. A pregação do Evangelho começa com aquilo que você pensa. A pregação do Evangelho começa com as palavras que você diz. A pregação do Evangelho começa com as atitudes que você tem. Então a primeira atitude que você precisa ter essa semana. Viva de forma que o Evangelho reflita através da sua vida. Segunda atitude prática que você precisa ter. Compartilhe o Evangelho com outros. Nós vimos aqui o que é o Evangelho. Nós aprendemos aqui sobre o poder transformador do Evangelho. Nós ouvimos o que não é o Evangelho. E nós entendemos que o Evangelho é a única coisa que pode transformar pecadores. Então, ao sair daqui durante essa semana, compartilhe o Evangelho com outras pessoas. Pregue o Evangelho. Tenha um alvo, 1 pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, mas pregue o Evangelho. Compartilhe o Evangelho. Se a pessoa não receber, pregue igual. Se a pessoa não der abertura, pregue o Evangelho para ela. Compartilhe o Evangelho durante essa semana, de forma prática. Você vai se encontrar por diversas vezes com pessoas que não são crentes. Compartilhe o Evangelho. O Evangelho é a mensagem de esperança e salvação que deve ser compartilhada. Nós precisamos olhar para Romanos 1,16 e falar como Paulo: eu não me envergonho do Evangelho. Eu não tenho vergonha de pregar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então compartilhe o Evangelho durante essa semana. Terceira atitude prática que você precisa ter durante essa semana. Seja objetivo e criativo. Objetivo. Faça uma lista de pessoas que você quer pregar o Evangelho. Pensa lá. Tem o meu colega lá. Tenho a minha amiga. Tenho o meu familiar. Coloca num papel. Seja objetivo. Essa semana eu vou me empenhar para pregar o Evangelho para essa pessoa, para aquela pessoa e para aquela outra pessoa. Nós precisamos ser objetivos com as coisas que fazemos. Ter um alvo. É muito mais fácil quando nós temos um alvo. É muito mais fácil quando nós temos um objetivo a alcançar. E eu não estou falando aqui de objetivo financeiro. Estou falando de pregar o Evangelho. Então seja objetivo. Faça uma lista de pessoas próximas a você. Para que você pregue o Evangelho para elas. E aí você precisa ser criativo. Na forma como você vai abordar essas pessoas. Convide ela para tomar um café. Leva ela na sua casa para almoçar. Leva ela para tomar um refrigerante. Convida ela para andar de bicicleta.
Convida ela para fazer uma caminhada na rua. Convida ela para vir num culto. Use a sua criatividade. Seja objetivo e criativo. Uma quarta atitude que você precisa ter durante essa semana. Você precisa orar. Você precisa orar por essas pessoas. Você tem um alvo, você tem um objetivo, você não converte ninguém. Então você precisa orar e dizer: Senhor, que o teu espírito quebre o coração dessa pessoa. Senhor, que o Senhor quebrante o coração dela, para que quando a semente do evangelho for lançada, essa semente ela crie raiz ali, essa pessoa ceda e se converta ao evangelho. Ore. Ore pelas pessoas que você deseja alcançar. Ore pelas pessoas que você tem como alvo. Diga: Deus, prepara o coração dela para que quando eu falar de Jesus para ela, o coração dela seja receptível à mensagem. Ore por isso. Ore pelas pessoas que você deseja pregar o evangelho. Quinta atitude prática que você precisa ter durante essa semana. Você precisa ser um cristão missional. Essa igreja aqui nós já pregamos, somos missionais. Você aqui é um missionário. E você precisa viver como um cristão missional. Você precisa fazer missão. Você precisa pregar o evangelho. Você tem um contexto local. E ali está o seu alvo de missão. Esse é o seu alvo. Aonde você está na maior parte do seu dia? No trabalho? Ali está o seu alvo de missão. Você está na sua casa? Ali está o seu alvo de missão. Você está na escola? Você é um jovem que está na escola? Ali está o seu alvo de missão. Ali estão as pessoas que você precisa pregar o evangelho para elas. O teu contexto é o teu local de missão. Ser missional, irmãos, é mais do que levar as pessoas na igreja para ouvirem sobre Jesus. Ser missional é levar Cristo até as pessoas. É levar Jesus a elas. Talvez elas não vão vir diretamente à igreja, mas nós podemos ser o canal que leva Jesus até essas pessoas, que prega o evangelho para elas. Citando novamente aqui meu amigo Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: todo cristão ou é um missionário, ou ele é um impostor. Ou ele está pregando o evangelho e fazendo missão, ou ele está enganado a respeito da sua conversão. Todo cristão ou é um missionário, ou é um impostor. A sexta atitude que você precisa ter esta semana, não é a semana que vem, esta semana. Se você deseja alcançar pessoas, você precisa buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Você precisa se encher do Espírito Santo. Você precisa buscar uma vida plena do Espírito Santo. Todas as vezes que aconteceram grandes colheitas no Novo Testamento, o que precede as grandes colheitas são homens cheios do Espírito Santo. Então não deixe para se encher e buscar a plenitude do Espírito Santo semana que vem ou quando você tiver um tempo. Busque uma vida cheia do Espírito Santo. Se você quer que essa igreja local avance, irmãos, se você quer que o evangelho se propague, se você quer que essa igreja aqui, a igreja Casa na Rocha, cresça, que mais almas se convertam, que mais pessoas se batizem durante esse ano, que mais famílias se acheguem para o congregar, seja cheio do Espírito Santo. Busque uma vida cheia do Espírito Santo. Deixa eu relembrar aqui, não faremos campanhas, não faremos retiros, não faremos eventos para trazer pessoas para dentro dessa igreja. Essa igreja precisa crescer de forma saudável, por meio dos seus membros. É nosso compromisso, é meu e seu. Você precisa sair daqui hoje e tentar pelo menos pregar o evangelho para as pessoas durante essa semana. Nós não vamos criar uma estratégia de crescimento para a igreja. Já existe uma estratégia: pregar o evangelho. Pregue o evangelho. Anuncie as boas novas essa semana. Pregue o evangelho, busque uma vida cheia do Espírito Santo. O evangelho, irmãos, é a verdade universal de Deus, que está centrada na graça, que tem que ser crido e pregado. E quando crido e pregado, ele produz frutos. O evangelho, ele tem o poder transformador que muda o status de todos aqueles que nele creem. Por meio do evangelho, o poder transformador do evangelho, nos tornamos fiéis. Por meio do poder transformador do evangelho, nos tornamos ricos espiritualmente. Por meio do poder transformador do evangelho, os nossos relacionamentos com Deus e com os homens são restaurados. Por meio do poder transformador do evangelho, nós temos uma rica esperança, irmãos, na vinda do nosso Senhor.
Irmãos, que você que está aqui hoje, que eu, que todos nós, que nós possamos viver à luz dessa poderosa verdade. Que durante essa semana você permita que o Evangelho transforme vidas através de você. Que durante essa semana você se dedique para tentar impactar a vida de outras pessoas por meio da pregação do Evangelho. Pregue o Evangelho. O Evangelho, irmãos, ele é poderoso para transformar todos aqueles que nele creem. Pregue o Evangelho durante essa semana e durante toda a sua vida. Amém, meus irmãos?